Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 28 de outubro de 2022. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, não é? E hoje nós vamos iniciar o estudo da Parábola dos Primeiros Lugares. Então, é uma parábola muito importante, muito interessante, tem muita coisa legal para a gente estudar. Mas antes de iniciarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, essa oportunidade que nós estamos obtendo de aqui reunidos podermos estudar e conhecer um pouco mais desse evangelho do Senhor. Que esse evangelho possa tocar os nossos corações, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias e nos permitindo, Senhor, caminhar cada vez mais para frente, buscando nos melhorarmos. E também sempre pedimos pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, que todos eles possam ser amparados, possam receber o auxílio da espiritualidade do Mestre Jesus. Obrigado, Pai, ser conosco hoje, agora e sempre. Eu vou pedir para vocês pegarem aí o Evangelho também, tá, gente? Deixa o Evangelho aí pertinho. Traz o Evangelho, por favor. Aqui. E o Livro dos Espíritos, tá? Evangelho e Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos para estudarmos aqui. Então, eu vou começar fazendo a leitura da parábola. Então, ele diz aqui, parábola dos primeiros lugares. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para o casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidado. Para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu. Que às vezes você chega lá, né? Senta nos primeiros lugares, aí alguém chega, ó, por favor, senta lá atrás que eu tenho uma outra pessoa para sentar aqui na frente, né? E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, quer dizer, mais para frente. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Vamos agora, antes da gente começar a fazer o estudo da parábola, vamos abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 6. Capítulo 7, deixa eu abrir aqui o meu, item 6, no primeiro parágrafo. Capítulo 7, item 6, primeiro parágrafo. Diz assim, todo mundo já achou? Capítulo 7 é os pobres de espírito. No item 6, primeiro parágrafo. Márcia, você está com o Evangelho aí? Se está, lê para a gente. Capítulo 7, item 6, primeiro parágrafo. Só um instante, Rose. Tá legal. Capítulo 7, item 6, primeiro parágrafo. Estas máximas decorrem ao princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim.
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. Isso, maravilha. Agora, nós vamos pegar o livro dos Espíritos na questão 895. 895 de O Livro dos Espíritos. 895. A questão 895 está na parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral. Pode ler para a gente? 895. É da perfeição moral. 895. 895. Lê para a gente aí. 895. Lê a pergunta e a resposta. 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como no objeto de cobre, a dentadura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram, como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Né? Então, ele está falando aqui, né? A pergunta é: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E depois ele vai dizer aqui, ó, pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem o progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Porque, às vezes, todo mundo diz assim, nossa, como aquele homem é um homem de bem. E a pessoa até se acha uma pessoa de bem. Mas basta acontecer uma coisinha e você já vê o homem de bem se desmoronar. E tem esse último parágrafo aqui, é muito interessante também. Quando ele diz aqui, ó, voltando aqui, ó, o desinteresse, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se for um fenômeno. Às vezes a gente vê isso na televisão, assim, motorista de táxi, motorista de aplicativo, o trabalhador da Conlurb encontrou uma carteira com $3.000, com R$2.000 e procurou e devolveu ao dono. Aí aparece no Jornal Nacional, não é isso? Aí todo mundo, oh, nossa, que coisa extraordinária. Mas olha o que ele está dizendo aqui, no final do primeiro parágrafo da resposta 895. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, quando ele acontece, todos o admiram como se fosse um fenômeno. E não é um fenômeno. É uma coisa natural, né, Rosa? Tem que Todos ser deveriam uma fazer. coisa natural. Se você encontrou uma carteira de dinheiro
que não é sua, e ali está o endereço, o documento do dono, qual tem que ser a atitude da pessoa verdadeiramente honesta e verdadeiramente desinteressada do apego às coisas materiais? É devolver. Mas as pessoas botam no Jornal Nacional, né? E fazem um alarde como se aquilo fosse a exceção, o extraordinário. É isso que ele está falando aqui. Quando essas coisas acontecem, vira um fenômeno. Quando não tem que ser fenômeno, tem que ser uma atitude natural. Né? Por isso que ele diz, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Se você não devolve aquela carteira com dinheiro, você está dando sinal da sua inferioridade. Entendeu? E não quer dizer que quem devolve é virtuoso. Quem devolveu não fez mais do que é o correto fazer. Então não é virtude porque ele devolveu. É o que deve ser natural. Devolver. É isso que ele está falando aqui. Né? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais a pessoa se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. E qual é o nosso destino? Nós somos seres espirituais. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, isso tem que ser um processo natural. Agora nós vamos voltar aqui ao texto do Caibar. Aí ele diz aqui, é costume dos orgulhosos, é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza, ocupar na sociedade as posições mais distintas. Essa semana eu estava vendo, né, uma matéria, eu fiquei até rindo. Aí tá lá, fulano de tal saiu da lista dos homens bilionários do planeta. Ele não pertence mais à lista dos homens bilionários do planeta. Aí eu pergunto, frente à espiritualidade, qual o valor de se constar na lista dos homens bilionários do planeta Terra? Basta uma gripe e o bilionário vai para o buraco. Se tiver uma gripe forte, nem precisa gripe forte, está andando depressa, tropeça numa pedrinha minúscula, cai, bate com a cabeça no chão, morre. Lá vai o bilionário embora. Que privilégio ele teve frente às causas naturais de estar na lista dos bilionários do planeta. E tem pessoas que fazem parte dessas listas. A lista do homem, eu me lembro de alguns anos atrás, eu vi a entrevista de um desses homens, né, onde ele dizia que o grande sonho dele era ser o homem mais rico do Brasil. Ele queria estar na lista, ser o primeiro, o número 1 dos mais ricos do Brasil. Hoje está numa situação complicada, está vendendo negócio de seguros para rico, é claro, mas está na cara que ele já saiu da lista dos mais ricos do Brasil, né? Então, essa lista, hoje você está no topo, amanhã você não consegue nem participar do último número da lista. Então, é esse tipo de coisa que muitas vezes tem pessoas que dão valor, né? Eu quero ter nas minhas redes sociais, no meu Instagram, 200 mil seguidores. Aí eu vi um também dizendo que ele ficou muito triste
porque ele explicitou nas redes sociais o nome do candidato que ele ia votar. E porque ele falou, ele perdeu 50 mil seguidores. Ele estava transtornado, porque ele perdeu 50 mil seguidores. Entendeu? Ele tinha 200 e poucos milhões de seguidores e ele perdeu 50 milhões de seguidores porque ele falou o nome do candidato que ele ia votar. E ele estava abaladíssimo, querendo recuperar de volta os 50 milhões de seguidores. E isso, gente, é verdade. As pessoas ficam abaladíssimas. E como teve um outro que também perdeu um monte de seguidor, e ele pedindo desculpa aos seguidores dele, que não era bem aquilo que ele quis dizer, e ele lá, você via a aflição dele, tentando recuperar os milhões de seguidores que ele perdeu. Olha só como essas pessoas sofrem. Esse sofrimento é verdadeiro para ele. Sabe-se lá que é perder 50 milhões de seguidores? Eu não sei se tem seguidores. Mas tem pessoas que sofrem muito por causa disso. Porque perdeu não sei quantos seguidores, né? Então ele diz aqui, é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza, porque você ter 200 milhões de seguidores mostra que você é uma pessoa o quê? Popular, né? Grandeza, ocupar... E olha, esse livro é 1928, hein? Mas nem sonhava em ter redes sociais. Mas ele está acertando aqui, ó. Ocupar na sociedade as posições mais distintas. Porque essas pessoas acham que ter não sei quantos seguidores você está ocupando uma posição distinta, de destaque. Tornarem-se salientes para atrair as atenções. Então tem uma briga danada entre esse pessoal. E como é que chama o nome desse pessoal? Influencer. Como é que é? São os influencers digitais, né? E eles querem influenciar em tudo. E tem muita gente que se deixa influenciar por eles. Aí eu boto uma blusa, mas eu tenho que perguntar para o meu influencer se essa blusa tá ok. É assim, gente, é assim. Aí ele diz aqui, Jesus que costumava frequentar certas reuniões em ocasiões que julgava próprias para estudar o caráter e a psicologia das gentes. Então, muitas vezes, Jesus ia a certas reuniões para analisar, observar o caráter das pessoas, o comportamento, até para buscar ajudá-las. Não era observar só para fazer a fofoquinha, não, era observar para analisar o caráter, analisar o comportamento daquelas pessoas e ver como ele poderia ajudar aquelas pessoas que sofriam com certas coisas que para a gente às vezes é banal, mas que para o outro não é. É algo muito, muito importante, né? Antes de propor a seus discípulos a parábola da grande ceia, ele julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo com convivas desse banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas aos que devem observar estritamente a humildade, único meio de exaltação e de conquista do mérito. Então, Jesus dava esses alertas aos amigos dele, os discípulos, foi convidado para uma festa, não vai correndo para sentar lá na frente, não. Senta lá atrás. Seja humilde. Não queira ocupar uma posição de destaque. Porque entre os seus discípulos, eles também eram vaidosos. Eles eram vaidosos também. Então, Jesus passava essas orientações para os discípulos também, né? E a gente tem que lembrar, Jesus dizia que a humildade é o único meio de exaltação e de conquista de mérito. Então, a humildade, ela cativa as atenções dos que nos rodeiam. Uma pessoa muito humilde, ela chama atenção, deixando em torno dos que a praticam
um halo de respeito e admiração. Quando a gente vê uma pessoa muito humilde, né? Essa pessoa não chama a nossa atenção? Nossa, como fulano é humilde. Aí você começa a pensar, o que eu posso fazer para tentar ser humilde como ele? Então era isso que Jesus orientava os seus discípulos, né? A serem humildes. Tem um livro aqui que também é muito interessante, eu só vou aumentar a tela para vocês verem. Se vocês é um livro publicado pela edição FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. É esse livro aqui, ó. Reflexões sobre as bem-aventuranças, tá? Esse livro, o nome do autor é Durval Ciampone. Tá aqui o nome dele, ó. Durval Ciampone com C, a primeira letra do segundo nome dele. Durval Ciampone. Reflexões sobre as bem-aventuranças, uma publicação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aqui, o Durval Ciampone, ele vai falar um pouquinho sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele diz assim sobre a humildade. Humildade, do dizer de Santo Agostinho, significa os que não são cheios de si. É a mais elevada das virtudes da criatura, que reconhece o primado dos desígnios divinos, como lei natural, e com eles harmoniza seu livre-arbítrio na colaboração com o Eterno, cumprindo a grande lição revelada aos homens há mais de 3.000 anos, no Decálogo, reiterada por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Porque quando Jesus diz isso, ele está se reportando ao que consta lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. E no livro Deuteronômio, que é o livro escrito por Moisés, do capítulo 6, versículo 5, também está falando sobre isso. E depois ele diz assim, este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39, e também está no livro de Levítico, escrito por Moisés, capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Confirma Jesus o mesmo ensinamento. Quando Mateus escreve isso no capítulo 22, versículo 37 e 39, ele está repetindo o que ele ouviu de Jesus. Só que Jesus está repetindo o que estava no livro de Levítico e Deuteronômio. Então, Jesus confirma o mesmo ensinamento. Quando os discípulos lhe perguntaram, olha só como eles tinham problema de humildade. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Entendeu? Ora, eles queriam saber quem entre eles era o maior no reino dos céus. Isso não é uma prova de vaidade? Falta de humildade? E aí Jesus responde para eles. E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse, se não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo de 2 a 4. Jesus deu para eles uma lição da humildade, tá? Escreve, continua aqui falando do Durval Ciampone, escreve Eliseu Rigonati, que é um outro grande estudioso da doutrina, antigo, já desencarnou. Eliseu Rigonati, no livro, tem um livro dele lindo, não sei se vocês conhecem, Evangelho dos Humildes. É um livro, se vocês puderem ter, maravilhoso, chamado Evangelho dos Humildes, do Eliseu
Rigonati. E no capítulo 18 desse livro, Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati diz assim: belíssima é a comparação que Jesus faz entre uma criança e uma alma que quer penetrar nas regiões felizes do universo e ser grande diante de Deus, o Pai Celestial. Para isso, antes de tudo, deve a criatura que deseja entrar no reino dos céus, deve tornar-se inocente e pura. E Jesus, que era a inocência e a pureza suprema, toma o coração infantil como sua representação na terra. Perceberam? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, dizem os Espíritos: sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11. Vamos lá, o terceiro parágrafo do capítulo 7, item 11. Terceiro parágrafo. Lê para a gente aí, Alberto. Capítulo 7, item 11, terceiro parágrafo. Vamos lá. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Se a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Carmen, lê para a gente o próximo parágrafo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Viu como o Evangelho, né? Que belíssimo essa passagem do Evangelho. Vamos voltar aqui ao livro do Caibar. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas para serem vistas pelos homens. Porque às vezes as pessoas fazem coisas, né? E elas, nossa, eu estou arrebentando agora. Mas ele está fazendo uma obra só para os homens verem. Para Deus, aquela obra não tem valor nenhum. Porque ele está falando
Ele está fazendo aquela obra por pura vaidade. Entendeu? Aí segue aqui. Os que alargam seus filatérios, alongam suas fímbrias e gostam do primeiro lugar, nos banquetes das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas, de serem chamados mestres. A gente não vê muita gente por aí, né? Querendo aparecer na praça pública, subindo em palanques, fazendo... Vai atrair o quê? Só a atenção dos homens. Tem um livro aqui que eu acho que vocês devem conhecer, porque ele era muito usado no CEOI. Roteiro sistematizado para o estudo em grupo do Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro muito interessante, um livro que nos ajuda a estudar o Evangelho. E aqui, nesse livro, ele estuda cada capítulo do Evangelho. E aqui no item indicação, deixa eu ver aqui aonde o que ele está estudando. Esse item é o item 030, é o item 30, que vai trabalhar o orgulho e a humildade, tá? É o estudo do capítulo 7 do Evangelho, item 11, que nós lemos. E ele diz assim, é uma pergunta que é feita, quais as consequências do orgulho? Ele é cheio de perguntas e respostas, por isso que ele nos ajuda no estudo do Evangelho. Quais as consequências do orgulho? E a resposta é: transtornos na vida social, rivalidade das classes e dos povos, intrigas, ódios, guerra, etc. É imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo. Olha aí, nós não estamos aí com uma guerra causada por quê? Desejo do poder temporal e do orgulho, da vaidade, porque alguém quer ser mais poderoso que o outro alguém, né? Então, ele diz aqui, o orgulho, né, tem coberto de sangue ruim neste mundo, e é ainda ele que origina os nossos padecimentos no além-túmulo. Então, é o orgulho, a falta de humildade, que causa muito dos nossos sofrimentos na vida além-túmulo, no plano espiritual. Grande parte dos espíritos que a gente recebe nas mesas de obsessão, que a gente encontra às vezes nos hospitais, que a gente encontra com morador de rua, ou da nossa própria família, sofrendo muito, vai ver, como disse a Sueli na aula passada, a causa da dor, daquele sofrimento. É o orgulho. É o orgulho que a criatura ainda tem. Voltando aqui ao Caibar. Caibar vai dizer assim, o conviva da grande ceia, né, deve ser sóbrio, porque é convidado para participar daquela festa, né? O conviva da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso, e em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar que encontra vago, em torno da mesa do banquete, deve fazer-se como servo, que depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um deles. Então, o convidado para a ceia deve ser sóbrio, né? Deve ser alguém com muitas virtudes. Então, ele não deve procurar os primeiros lugares. E ele, em vez de se fazer, dizer assim, como lembra que Jesus disse assim, na ceia, né, na Santa Ceia, Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, Caibar diz aqui, ó, aquele que é convidado
ele não deve procurar sentar nos primeiros lugares, ele deve ser prudente, recatado, cheio de boa vontade, trabalhador, e deve fazer-se como servo, que depois de bem examinar as iguarias, que vão ser servidas, ele deve servir equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um deles. Então, ele vai bancar o garçom, ele vai servir, e vai chegar para um e vai dizer o seguinte: tá aqui, do que você quer servir? Deixa a pessoa se servir do que ela quiser. Como ele diz aqui, né? Deve servir equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um deles. Tem aquele que gosta da comidinha mais apimentada, sirva-se. O outro gosta da coisa mais adocicada, sirva-se. E não ficar dizendo assim: você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, só pode comer um bolinho, não pode comer 4 bolinhos. Entendeu? Ele deve ser o servo. Para a gente encerrar o estudo de hoje, vamos pegar nesse mesmo livro. Nesse mesmo livro, o meu é assim. Então, é página 258. Eu vou dar o título, vocês podem ir lá no índice. O título do texto, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar. Só um instantinho. Página 250. É desse livro aqui mesmo? É que eu... Peraí. O texto é A Ceia Pascal. Procura no teu livro, aí no índice. Procura no teu livro, no índice, A Ceia Pascal. Vai lá na frente. A Ceia Pascal. Acharam? É uma parábola, a ceia? Não, é lá nos ensinos de Jesus, lá no final. Ah, então tá. Na parte. A Ceia Pascal. Procura aí. É na segunda parte, que é ensino de Jesus. Aí você vai procurar aí a Ceia Pascal. Você vai achar assim, ó, a prova da riqueza, deveres espírita, os sinais dos tempos, a Ceia Pascal. Deve ser lá pelo 30º. Ok. Acharam? Agora, na Ceia Pascal, pula 2 folhas. Procura um parágrafo que diz assim: respingando com minuciosa atenção. Aí você pula 4 linhas. Acharam? Aí lá no final da 4ª linha está assim: chegamos. Acharam? Está assim: e assim chegamos. No final da 4ª linha. Aí está assim: e assim chegamos à conclusão, pondo em concordância os 4 evangelhos, que o fim de Jesus, quer dizer, o objetivo de Jesus, celebrando a ceia, não foi comer o pão. Por isso, não foi comer o pão. Jesus, né, celebrando, ele está dizendo aqui: chegamos à conclusão, pondo em concordância os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o fim de Jesus, o objetivo de Jesus, celebrando a ceia, não foi comer o pão. Por isso, diz o evangelista: tomando o pão, partiu-o e deu-os aos discípulos e disse-lhes: tomai e comei, este é o meu corpo, que vai ser dado por vós. E com o cálice cheio de vinho, ofereceu-lhes, dizendo: bebei, este é o sangue do Novo Testamento, que vai ser derramado em vosso benefício. Por essa passagem, se vê claramente que Jesus não tratava do pão material, nem do vinho de uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do Espírito.
espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos, para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, incorruptível e mortal. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias que dão ideia da letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue especificam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus, mais uma vez, lembrar seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. Por isso o mestre acrescentou, quando os judeus se escandalizaram por haverem dito que seus discípulos necessitavam comer a sua carne e beber o seu sangue. A carne para nada presta. O espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não é, pois, com o pão nem com a hóstia que devemos comungar, mas sim com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. Olha que ensino espetacular, né? Quantas vezes nós nos deparamos, né, com essas mensagens sem entender o que elas significam? Quando aí voltar aqui esse trecho, né, que nós lemos, o conviva da grande ceia, voltei aqui a nossa parábola, tá? O conviva da grande ceia, o convidado da grande ceia, deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade, laborioso. Em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar, que encontra vago em torno da mesa do banquete, deve fazer-se como um servo, que depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivas, segundo o paladar de cada um deles. A cadeira de Moisés, o estudante do Evangelho já o sabe, não deve ser ocupada pelos novos convivas da grande ceia, para que lhes não seja aplicado o libelo condenatório pronunciado pelo mestre contra os escribas e fariseus. A sentença do mestre, o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e verdade, como está lá na ceia pascal, né? Os que se elevam pelos títulos, glórias, fortunas, ao desencarnarem, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, conservando apenas o orgulho que torna a sua posição ainda mais humilhante. Então, olha que estudo maravilhoso, né? Vem aí a próxima sexta-feira, que dia, cara. Os nossos irmãos estão trazendo para a gente, eu digo os nossos irmãos, que são os nossos irmãos espirituais. É realmente uma aula, né? Deixa eu ver, hoje são 28, 29, 30, tem 1, 2, 3, dia 4, né? Dia 4 a gente vai começar aqui, ó, na parábola do bom servo. Então, gente, olha só que ensino maravilhoso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nossa, mas eu estou assim, maravilhada com isso. Porque esse tempo todo na religião católica e a coisa da hóstia, do vinho, meu Deus do céu, que coisa é isso? E ele traz de uma forma tão elucidativa para a gente, né, que, olha, espetáculo isso aqui, Rose, espetáculo. Muito bom, né? Muito bom. Espetáculo, muito bom. Muito bom mesmo. E mostrando em tudo isso, traz ao Evangelho a humildade que nós devemos ter. Não é essa humildade de ficar, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde, né? É ser verdadeiramente humilde. Porque, às vezes, a gente se diz humilde pela aparência, mas a verdadeira humildade é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, meus irmãos, Alberto, alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa?
Um outro tópico também que foi bem enfatizado é o servir, né? A necessidade, porque às vezes a gente peca muito em querer ser servido, né? Porque a gente ainda tem muito do orgulho e quer ser. Não foi oferecido a você, não veio para você, então aquilo já vira ofensa. E o servir é você sempre não se preocupar com isso, é você sempre se doar, sempre se dirigir ao bem do outro. E quando ele fala, né? Você sirva, não importa o que o outro quer, sirva bem. Se o outro quer comer muito, quer comer pouco, sirva como o paladar que ele quiser. Não cabe a você julgar o outro. Sirva. Aí, quando você citou essa passagem, eu me lembrei de uma parenta minha que, quando convidava a gente para umas festas, aí tinha assim, se fosse um lanche da tarde, aí estava lá os doces em cima da mesa, ela que ia dar. Ninguém podia se servir, não. Você quer o quê? Aí ela botava a quantidade que ela achava que tinha que ser. Eu ria muito. E a Até pessoa hoje é assim. Né? Às vezes a pessoa queria comer 3. Aí a pessoa dizia, eu não vou pedir um só. Né? Porque ficava vergonha de dizer que queria comer 3. Ah, você quer quantos pastéis? Você queria 3. Mas olhava para o lado, todo mundo olhando para sua cara, me dá um só. Não é? Me dá um só. E ele diz, não, deixe que a pessoa se sirva conforme o paladar dela. Entendeu? Você sirva a pessoa. Não diga, tipo, assim, eu vou te ajudar, mas tem que ser do meu jeito. Não é assim. É servir sem preocupações com que o outro vai. É problema dele, né? É problema dele. Então, gente, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo de hoje, tá? Eu acho que as 2 aulas trouxeram bastante informações para a gente, tanto a Sueli Caldas Schubert, como a Terezinha Oliveira, como agora o Caibar, e esses irmãos que têm tanta informação para nos trazer, a maioria estão todos na espiritualidade, né? Nos ajudando na nossa caminhada. Então, vamos agradecer a Deus a essa oportunidade que todos estamos tendo. Aí eu vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer a nossa prece. Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Posso sim, Rose. Envolvidos que estamos, com tantos ensinamentos trazidos para nós, só temos a agradecer a Deus, a Jesus, a todos os companheiros aqui presentes, onde nos reunimos de livre e espontânea vontade, com muito amor e carinho, para aprendermos um pouco mais, que possamos colocar em prática tudo o que viemos aprendendo. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Jesus, por estar sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, desejo um bom fim de semana para todos. Não, amanhã ainda tem o estudo das epístolas de Paulo, né? Da Paulo e as leis morais. Então, que nós possamos seguir aí o nosso caminho, alguns companheiros ainda vão para o trabalho, nós também, que vamos fazer a nossa reunião de irradiação para os encarnados. Um beijo no coração de todos, um abraço à minha amiga. Obrigada. Beijo para todos. Obrigada, Rose. Obrigada. Deus abençoe. Beijo, meninos. Tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau. Beijo para todos.